Amado irmão, e abre sua Bíblia no livro de Neemias. Gostaria de hoje terminar essa série de mensagens intitulada Atitudes que Mudam Realidades. Realmente uma alegria poder visitar e meditar no livro de Neemias, e ver como esse povo, num momento tão duro, tão difícil, o pior momento do Antigo Testamento, como eles saíram dessa situação por meio de princípios, como eles tiveram que voltar aos princípios da palavra de Deus, retomar aquilo que eles haviam perdido para poder permanecer, e mesmo depois de séculos que se seguiram, ainda permanecer diante de impérios, de invasões que viriam sobre eles. A graça de Deus os sustentou, a graça de Deus os visitou e os abençoou. E a minha oração é essa. A minha oração é que você, como Neemias, como o povo de Israel, tome esses princípios. São dezenas deles. Olha, nós já estamos apenas até o capítulo 4 aí, não ultrapassamos muito o capítulo 4, ainda estamos no capítulo 4 e já vimos dezenas de princípios que podem ser aplicados na nossa vida, assim de forma abundante. Meu amado irmão, que você possa tomar tudo isso e vivenciar plenamente para a glória de Deus esses princípios e tomar essas atitudes para a glória de Deus e para o seu próprio bem. Então vejamos aí como enfrentar hoje os inimigos. É uma batalha, ok? É uma batalha. Israel está na cidade de Jerusalém, existem poucas pessoas ali, são alguns milhares. As nações vizinhas, existem povos vizinhos que estão ali e que escravizam Israel, que oprimem Israel, que não deixam o alimento chegar, que invadem, roubam, vão pilhando a nação de Israel. E lembra, a cidade inteira, os muros, tudo queimado, então eles estão completamente vulneráveis. É como se sua casa tivesse arrancado as janelas, as portas e o muro, o portão da frente. Você imagina, qualquer um entra e sai a hora que quer. É essa a situação que a nação de Israel está. Então Neemias vem para reerguer os muros e proteger esse país, essa nação, e também reorganizar. Essa é a primeira parte da tarefa. A primeira coisa é levantar um sistema de proteção, organizar esse povo e depois reconstruir a cidade. Então o livro continua, é uma obra extraordinária, o livro de Neemias. E aí nós nos encontramos no capítulo 3, versículo 20: trabalhem com paixão e espere retaliação. A primeira atitude. Veja aí, capítulo 3, versículo 20: depois deste, com forte paixão, edificou Baruque. Talvez você nunca tenha ouvido uma mensagem sobre Baruque, esse homem que edificou com tanta paixão, mas eu ministrei sobre Baruque na semana passada. Agora olha o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1: tendo ouvido Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Vimos na semana passada Baruque, que com paixão, com ardor, seu coração queimado, inflamando de amor, paixão e zelo por Deus, pela obra de Deus, edificou. Aquele homem trabalhava como um tigre, como um leão. Aquele homem estava incendiado de paixão e zelo por Deus e pela obra de Deus. Não haviam pedras grandes demais, não haviam desastres grandes demais, entulho grande demais, não haviam desafios que fossem tão grandes. Ele enfrentava tudo, ia construindo, ele não estava vendo a dificuldade, a paixão do seu coração via o desejo de reedificar e ver aquele muro em pé. Então ele trabalhava com paixão, com alegria, com entusiasmo, dando o melhor de si, fazendo a lei, esforçando-se, doando-se ao máximo nessa obra. Mas o capítulo 4 começa com Sambalate, esse que era
palavra usada para Baruque, que edifica com grande paixão, é a mesma palavra para Sambalate dizer que está ardendo em ira e que se dignou muito e escarneceu dos judeus. Meu irmão, quando você se levanta, quando uma igreja se levanta para obedecer ao Senhor, para buscar o Senhor, para obedecer a palavra do Senhor, para viver em santidade, para cumprir a missão, para fazer aquilo que é a vontade de Deus, tenha certeza em absoluto, amado irmão, o inimigo se levantará contra você. Seja você como indivíduo, seja como família, seja como uma igreja. Quando o povo de Deus se levanta para lutar e obedecer ao Senhor e buscar em primeiro lugar o Rei de Deus e a sua justiça, tenha certeza, o inimigo vai retalhar, o diabo nunca vai perder espaço na sua vida e vai ficar feliz. Não, ele foi para Cristo, tudo bem. Não lembra, porventura, quando você foi para Cristo, a batalha que você enfrentou, as lutas que você encarou, e às vezes as lutas vieram daqueles que você menos esperava. Na verdade, nós não esperávamos luta dentro da nossa própria casa, com os nossos familiares, que não se opunham quando íamos para o bar, para a night, ou qualquer coisa assim, mas se opõem quando você vem a Cristo Jesus. É impressionante, é impressionante. Lembra do pastor Teca, que ao se converter a Cristo, o pai dele, além de bater nele, já era adulto, já tinha lá seus 20 anos de idade, o seu pai, além de bater nele, expulsou de casa. Ele teve que morar e viver às suas próprias custas. Não tinha outro jeito. Mas ele teve que fazer uma opção: o que eu vou fazer aqui agora? Ou eu nego a Cristo, ou eu fico com a minha família, ou eu sigo a Cristo. Eu não vou conseguir aqui o meio termo. Então, meus irmãos, essas batalhas, elas existem. O inimigo não vai perder espaço em nossa vida assim. E você vê isso na Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, Pentecoste, todo mundo cheio do Espírito, a glória de Deus, o fogo sobre todos eles. Imediatamente, pouco tempo depois, os líderes religiosos se levantam, prendem os apóstolos. Eles são soltos e continuam pregando, cheios do Espírito Santo. Daí novamente eles são presos. Agora são açoitados. Veja, a coisa se intensifica e eles continuam pregando. Aconteceu com o Senhor Jesus, foi batizado, cheio do Espírito, imediatamente foi para o deserto passar 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. Não tenha dúvida, meu irmão, toda vez que nos levantarmos para fazer a vontade de Deus, teremos oposição. Espere oposição, espere que enfrentamentos virão contra você, faz parte. Nós estamos no mundo que existe, o mal existe, o inimigo se faz presente e ele vem contra os cristãos. Além disso, tem a nossa natureza pecaminosa, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. São lutas de dentro, lutas de fora, enfim, uma batalha. Por isso que a Bíblia nos chama como bons soldados de Cristo. Se você não lutar, você já está derrotado. Não é verdade? Se você não lutar, você já foi derrotado. A grande questão não é, não, então eu vou entrar numa zona de conforto. Eu vou ficar aqui paradinho e não vou me mover. Vou ficar como aquele crente disfarçado. Eu vou ficar mais escondidinho aqui, deixar o pessoal lá na parte da frente do pelotão, eu vou ficar aqui mais no fundo, sobra pouco tiro, pouco de tiro para mim, então eu vou ficar mais escondidinho. Não, meu irmão. Quando você faz isso, o inimigo te acha com certeza. Você já abriu mão dos princípios de Deus na sua vida. Não tenha dúvida. Então o que você precisa é enfrentar. Cada crente é um soldado. Cada cristão verdadeiro é um soldado em Cristo. Há uma batalha, há uma luta. O Senhor está contigo, então não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor está com você. Não importa quantos inimigos se levantem, Deus já os destruiu todos naquela cruz. Ele morreu e ressuscitou. Ele vai conosco, Ele nos dá toda a armadura nele, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então nós não precisamos ter medo, nós temos tudo para permanecer firmes
para a destruição. Não! Nós não somos os que retrocedem para a perdição, mas nós somos os que avançam para a vida eterna. Porque o nosso Senhor, como Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu espírito de medo, de covardia. A covardia não é de Deus, o medo não é de Deus, o medo é seu. A covardia é minha, é sua, mas não do Senhor. Não é esse o Espírito de Deus. O Senhor nos impulsiona a avançar, a ir, a lutar, a vencer, a conquistar, a edificar, a arrancar os escombros da nossa vida, a lutar. E lute, meu irmão, porque o Senhor está contigo. Então, seja cheio do Espírito e lute como um soldado, como um bom soldado de Cristo, para a glória de Deus e para o seu próprio bem. E aqueles que resistem agora, eles vendo a sua perseverança, a sua fidelidade a Deus, o seu compromisso com o Senhor, isso vai servir de inspiração para eles, para virem a Cristo Jesus. A segunda atitude que nós vemos no texto do capítulo 4 é que não permita que a zombaria dos inimigos entrem no seu coração. Olha aí o capítulo 4, versículo 1. Já lemos, veja o final do versículo 1. Sanbalate escarneceu dos judeus. Versículo 2. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria. Por isso lembra no Novo Testamento os samaritanos não se dão com Jesus por causa disso aqui. Eles são inimigos aqui, isso se arrasta pelos próximos 400 anos aí à frente. E chega até a época de Jesus. Os samaritanos são um dos principais opositores da nação de Israel. E Sanbalate, ele é ali da Samaria. Olha só o que Sanbalate diz para os seus irmãos e para o exército de Samaria: que faz esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Aí queria fazer só um parênteses aqui. Por que esse homem está falando do culto? Sacrificarão? Por que ele está preocupado com o culto? Por que o inimigo está preocupado com o culto? Por que o inimigo não quer adoração a Deus, não quer culto ao Senhor? Porque o inimigo quer sempre se desfazer, mitigar, diminuir o culto ao Senhor, atingir o culto ao Senhor. O que é que tem no culto, irmão? Você experimentou aqui no louvor um momento poderoso. Renova a sua vida, fortalece você. Por que o inimigo não quer você no culto? Porque aqui você é alimentado pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Cristo, que você ora, aqui você ouve a palavra, que você está com os irmãos, você é fortalecido. Por isso que o inimigo não quer culto ao Senhor. Quer que as pessoas fiquem em casa e deixem isso de qualquer maneira, de qualquer jeito e forma. Sacrificarão? O que você vai responder para o inimigo? Obviamente que sim. Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão? A casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas, estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará um muro de pedra. Então a ideia que o inimigo sempre faz, a estratégia que o inimigo sempre faz é zombar, diminuir o reino de Deus. Ele quer enfraquecer a ação de Neemias e do povo de Israel para não edificarem. Eles querem que eles fiquem vulneráveis, jogado os muros por terra, as portas abertas para que eles possam invadir suas vidas. Então, vulneráveis, eles são presa fácil, mas quando eles edificam o muro, agora um muro que tem aproximadamente 8 metros de altura e mais ou menos 2 a 3 metros de espessura, de largura, que rodeava toda a cidade de Jerusalém, mais ou menos 3 até 6 quilômetros.
Para que tu está envolvido nisso? Para que você vai orar? Esse negócio de oração não funciona, Deus não responde isso. A Bíblia, qualquer um escreve esse livro. Para que você vai santificar a sua vida? Olha, o mundo está correndo nessa direção, está todo mundo aproveitando a vida. Porque você também não cai na imoralidade, porque você também não mente para levar vantagem. E aí vai. Então tudo aquilo que é sagrado, irmão, todos aqueles princípios bíblicos, o diabo sempre vai zombar para diminuir o valor do reino de Deus. Está dizendo, até uma raposa vai destruir isso daí. Isso aí vai acabar. Esse povo nunca vai prosperar, isso nunca vai para frente, isso nunca vai dar em nada. É isso que o inimigo diz. Mas a pergunta que eu faço para você, porque eu não posso deter a boca do inimigo. Eu não posso dizer para o inimigo, não fala mais, ele vai falar. A grande pergunta que você tem que fazer, e eu faço para você nessa noite, é o quanto dessa zombaria entrou no seu coração. O quanto disso você acredita. O quanto isso tem afetado você e tem feito você olhar o reino de Deus, o culto, todos os elementos sagrados, a Santa Ceia, a adoração, o trabalho no reino, o evangelismo, a fidelidade a Deus, tudo isso tem sido diminuído na sua vida, tem perdido peso na sua vida. Essa zombaria entrou no seu coração, na sua mente, amado irmão. E é aqui que você precisa olhar para dentro de si mesmo e falar, meu Deus, eu não posso permitir que a zombaria do diabo, que a zombaria do mundo, da cultura, que faz contra o evangelho, entre no meu coração. Porque, irmão, a cultura não valoriza a santidade, a cultura não valoriza o evangelho, a cultura não vai colocar Cristo como o primeiro, como o único. A cultura nunca vai dizer para você, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que o trabalho na igreja, no reino de Deus é mais importante que qualquer coisa. A cultura nunca vai dizer isso para você, o inimigo nunca vai dizer isso para você. Mas a pergunta que você deve fazer é: o que de fato eu tenho? O que de fato você tem? Se tudo que você tem é transitório e passageiro, a comida que você come, a roupa que você veste, veja, tem roupa que dura alguns anos, tem roupa que já não tem mais. O carro, lembra do primeiro carro que eu comprei, um cadetezinho, Covinha, eu chantava que era violento demais. Cadê ele? Foi embora, acabou. Tudo passa, irmão. Então, de fato, o que você tem? É todo o trabalho que você faz no reino de Deus. Só existe uma coisa nessa vida e nesse mundo que é eterno: o reino de Deus. Daqui você não leva mais nada. Essa é a ótica da Bíblia em relação a tudo isso. É interessante, Paulo está falando do casamento, lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 29 ao 31. Ele está falando do casamento. E ele chama aqueles irmãos de Corinto a entender um princípio muito maior. Olha o que ele diz: isso porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, isso é, Jesus está voltando e nós estamos indo ao encontro dele na eternidade. Está dizendo isso essa semana para minha mãe. Minha mãe está fazendo 70 anos agora. Eu estava falando, mãe, que coisa boa, que maravilha. O momento a senhora está aí, pensando em Deus, na eternidade. A vida vai chegando na linha de chegada. Viveu tudo, viveu muito. Que bênção é a velhice, um momento maravilhoso, que você pode refletir na vida, que você pode pensar na sua vida, pensar na eternidade. Que coisa maravilhosa, que a senhora possa tomar isso e refletir em Deus, sua vida, enfim. É essa a perspectiva bíblica, irmão. O tempo se abrevia, Ele está voltando, nós estamos indo ao encontro dEle. O tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados, que Paulo está falando dos casados aqui nesse texto, não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem. Por quê? Porque até o casamento ele tem um limite. Até o casamento, a união do casamento, ela termina com a morte, até que a morte os separe, disse Jesus. Então até o casamento tem um limite de tempo.
Então não se apegue às suas lágrimas. Por quê? Porque até o sofrimento passa. Você vai chorar por um tempo, mas você também vai se alegrar por um tempo. Olha o que o texto diz: mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam desse mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Essa ideia bíblica, que aquilo que é eterno é o que de fato você tem. O que você tem de fato é aquilo que é eterno. Só que o diabo está diminuindo isso na sua vida. O que ele quer é diminuir esse conceito na sua vida. É fazer daqui. Ele fez isso com Jesus. Ele falou: o pão é mais importante que o jejum. É melhor você comer. Você está 40 dias, 40 anos sem comer. Come pão. Se você é filho de Deus, né? Olha, não pula não, porque Deus não é fiel não, Ele não vai segurar você não. Olha, as riquezas são mais importantes. Fica preocupado com esse povo aí, lá da favela, tudo sujo, desnutrido, um monte de endemoniado, doente. O que você quer com essa gente? Eu tenho riquezas para você aqui. Veja, o diabo sempre trabalha nesse aspecto, tentando diminuir o reino de Deus na sua vida. A visão, a percepção daquilo que é eterno, meu amado irmão. Quanto da zombaria do diabo entrou no seu coração? Que você possa olhar tudo isso e dizer: meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu estou apegado àquilo que eu não poderia estar. Eu estou valorizando mais aquilo que é temporal do que aquilo que é eterno. Cada coisa tem o seu valor e a sua importância. Aqui está o ponto do Novo Testamento. Dê o valor correto e proporcional a todas as coisas. Não é que você não vai valorizar as lágrimas, não é que você não vai valorizar o que comprou, enfim, a alegria, não é isso. É que essas coisas têm suas medidas. E a medida daquilo que é eterno, lembra de Jesus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Veja, Jesus tem uma proporcionalidade. Ele está olhando que aquilo que é eterno está em primeiro lugar. É mais importante, é mais significativo. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, comer, vestir, beber, Deus vai acrescentar. Deus vai te dar força, Deus vai te dar capacidade para trabalhar, Deus vai abrir portas para você, Deus vai suprir as necessidades, o Senhor da glória vai prover para você. Mas em seu coração, na sua mente, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é, irmão, aquele que é eterno e que entrou na nossa história, ordenou isso para mim e para você. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não é uma sugestão. Ele não está te sugerindo, não. Eu vou te dar, quer um conselho? Não. Ele está te ordenando. Buscar, o verbo está no imperativo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aquele que é eterno, que entrou na nossa história, está dizendo para você: busque aquilo em primeiro lugar que é eterno. As demais coisas você não vai negligenciar. O Senhor vai te abençoar e te acrescentar. Ele vai cuidar de você. O seu coração está naquilo que é eterno. Buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo está. Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto. Meus irmãos, como isso é importante. Mas o diabo zomba. O que vocês estão fazendo? Por que vocês estão envolvidos com isso? Por que vocês estão fazendo isso? Você poderia estar fazendo tanta coisa na sua vida, vai gastar seu tempo com isso. Isso não vai dar em nada. Mas lembra, Sanbalat passou. Até hoje Israel é nação. Até hoje Israel é nação. A mão poderosa de Deus. Veja a graça preciosa do nosso Senhor. A terceira atitude: oração, trabalho e vigilância. Capítulo 4, versículo 9. Ouve, ó nosso Deus. Eles estão zombando da nação de Israel, eles estão zombando do trabalho que eles estão fazendo. Então Neemias ora ao Senhor: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faz que seja um despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira, Senhor, na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque
a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados, ajuntaram-se todos em comum acordo para vir atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Veja, irmão, que coisa maravilhosa. Neemias não pegou a espada e saiu, não, eu vou lá, vou acabar com aquele cara que está falando, que está fazendo. Não, ele foi orar ao Senhor, ele foi buscar o Senhor. Aqui tem um homem de Deus, aqui tem um homem espiritual, aqui tem um homem prático também. Ao mesmo tempo que ora, é um homem que trabalha, ao mesmo tempo que ora, é um homem que bota vigia para guardar o povo, para guardar os muros. Há um equilíbrio maravilhoso aqui. Às vezes é difícil achar esse equilíbrio. Ora, mas não faz nada. Não, Deus não nos chamou a ser inúteis. Ora e trabalha e vigia. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Sabe, meu irmão, o que nós precisamos é tomar esses três elementos: a oração, o trabalho e a vigilância, e seguir fazendo a obra do Senhor. O que geralmente grande parte dos crentes faz é parar de trabalhar. Eles param, não tem dificuldade. Eu tenho um problema, eu tenho luta, eu fiquei doente, eu tenho uma situação aqui na minha família, então eu vou parar, eu vou deixar de fazer, eu vou abrir mão. Não, meu irmão, continue trabalhando, continue orando, buscando o Senhor, continue vigiando e buscando o Senhor da glória. Ânimo, força, é o Senhor que trabalha conosco. Deus não nos chamou a desistir da sua obra, mas tampouco nos iludiu dizendo: não, olha, a obra de Deus é um mar de rosas, você vai deitar na rede, vai ficar lá e tudo vai se fazer. Não, tem trabalho, tem que suar a camisa mesmo, tem abnegação, tem esforço, tem dedicação. Chega um momento no texto aqui no capítulo 4 que eles perderam as forças de tanto trabalhar, porque o entulho era muito, tinha escombro demais no local, eles perderam as forças. Então eles começaram a se reorganizar e buscar o Senhor em oração, e fizeram escalas e continuaram trabalhando. Tudo que o diabo quer que você pare, que você volte para trás, que você abra mão, que você desista. Quando você faz isso, você perdeu a batalha. O que Deus nos chamou é para avançar. O que Deus nos chamou é estar no campo de batalha. Se você é um cristão, você está no campo de batalha. Na realidade, todo ser humano está lutando aí pela vida, por cada coisa. Mas o cristão, a luta dele é nobre. É uma luta, primeiro, que ele já venceu em Cristo, porque Cristo venceu por ele. Em todas as coisas, ele é mais do que vencedor. O Senhor está com ele, mas é uma luta eterna. É uma luta eterna. É uma luta onde ele testemunha em casa, no trabalho, na escola, onde ele dedica a sua vida, entrega seus talentos no reino de Deus para servir, para ver edificar o reino do nosso Senhor. Ao versículo 15 do capítulo 4: e sucedeu que, ouvindo os inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha frustrado os desígnios dele, aí o poder da oração, voltamos todos nós ao muro, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade punham lanças, escudos, arcos e couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores, que por si mesmo tomavam as cargas, cada um com a sua mão fazia a obra, e com a outra segurava a sua arma. Está vendo o equilíbrio? Trabalhando com a arma na mão, numa mão a colher de pedreiro, na outra a espada, pronto para a batalha, trabalhando e vigiando, trabalhando e na expectativa da luta, da batalha, porque o Senhor é conosco, meu irmão. Olha que coisa linda esse texto. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta, e assim edificavam. Nós não podemos abrir mão do trabalho de Deus. Pelo contrário, tem luta. Toma a espada do Espírito, que é a palavra de Deus,
Enche seu coração dela. Carregue ela no seu coração, na sua mente. Medita nela de noite. E vai vencendo o inimigo com esta palavra, como Jesus fez no deserto. Enquanto isso, continue trabalhando, continue se esforçando, continue colocando seus dons, seus talentos no reino de Deus, continue servindo ao Senhor com alegria, trabalhando para o Senhor da glória, evangelizando, anunciando o reino de Deus, esse reino maravilhoso, e Deus te dará vitória. A quarta atitude é a importância fundamental da unidade e da comunicação. Capítulo 4, versículo 18, final do versículo 18. O que tocava a trombeta, disse Neemias, estava junto de mim. Disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros, no lugar em que ouvis o som da trombeta, para lhe correr até conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Que coisa maravilhosa! Essa frase, o Senhor nosso Deus pelejará por nós, ela é fruto de uma vida de intensa oração. É fruto de uma fé que está fortalecida em oração. O Senhor peleja por nós. Nós não estamos simplesmente lutando sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa vida. O Senhor está lutando conosco. Mas nós precisamos de unidade. Nós precisamos de gente que lute conosco. Mas nós precisamos tocar a trombeta. Ninguém pode adivinhar, meu amado irmão, suas lutas, doenças, problemas, crises, tristezas, dores, insatisfações. Ninguém pode adivinhar isso. Você precisa tocar a trombeta para que os irmãos possam ir até você e te ajudar e lutar junto. E depois o outro toca a trombeta e todo mundo está trabalhando. Corre, vai até o irmão e ajuda o irmão e luta junto com ele. É isso que precisamos. É que estejamos todos juntos, estamos na mesma obra, no mesmo ofício. A pregação do reino de Deus, a edificação desta igreja, querendo ver essa igreja crescer, querendo ver essa igreja florescer, frutificar para a glória de Deus. E cada um no seu esforço, no seu trabalho, na sua obra, pregando intencionalmente o Evangelho, servindo aqui na igreja. Mas isso não quer dizer que não vamos ter problemas. Então toca a trombeta. Toca a trombeta. Iremos lá para ajudar você, para orar com você. E aqui está o valor do culto. No culto nós nos encontramos, nós tomamos cafezinho, nós abraçamos aos outros, olhamos uns para os outros, sorrimos, somos alimentados com a palavra de Deus, oramos juntos, tomamos a Santa Ceia, aprendemos mais das Escrituras Sagradas, somos enriquecidos com esses princípios da palavra de Deus. Meu irmão, esse estar junto é muito importante. Não fique muito longe. Às vezes a gente tem que ficar longe, não tem jeito, cada um num canto fazendo a sua obra. Mas é a hora do aperto, da dificuldade, toca a trombeta. Toca a trombeta, para que todos possam ir, orar, apoiar, ajudar você de alguma forma. De alguma forma. Que essa unidade não se perca, que esse vínculo de amor não se perca. Mas lembra, você tem que tocar a trombeta. Ninguém pode adivinhar as lutas que você está passando. É necessário dizer: eu preciso de ajuda, me ajudem, orem comigo, orem por mim. Eu estou no sufoco, eu estou na tribulação, pastor, pastora, orem por mim, olha, eu estou aqui na batalha, está difícil, entrei num problema, estou numa crise. Irmão, ore por mim, irmã, preciso de uma visita. E se disponha. Quando alguém tocar a trombeta, seja você o primeiro a correr. Seja você o primeiro a ir lá, a apoiar, a orar, a estar junto. Seja você o primeiro. Não fique esperando simplesmente que as pessoas venham a você. Não, vá você às pessoas. Ofereça ajuda, apoio, ore por elas, interceda por elas. Vá até elas, visite. Isso é tão importante para todos nós. E a última atitude é louvar o Senhor, reconhecendo que foi Ele que fez. Capítulo 5, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os
de nosso Deus é que fizemos esta obra. No capítulo 6, versículo 15. Capítulo 6, versículo 15. Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Que coisa linda, irmão. A obra de Deus é feita assim, na força de Deus, na força que Deus dá. Em 52 dias, esse povo estava há 140 anos na terra, tudo jogado no chão, queimado a fogo. Eles não tinham levantado praticamente nada nesse lugar. Mas Neemias toma a sua vida em oração e jejum por 5, 6 meses. Deus abre as portas e ele corre para lá. 52 dias depois que ele chega, uma muralha de 3 a 6 quilômetros, com 8 metros de altura, 2 a 3 metros de largura, fica de pé. Por quê? Porque eles são o máximo, porque eles são muito bons. Não. O texto nos responde por quê? Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus, apesar de todas as lutas, desafios, problemas internos e externos, porque existem problemas no capítulo 5 que aconteceram dentro do povo, internos e externos, o Senhor, nosso Deus, por intermédio dele, por intervenção dele, pela força dele, é que nós fizemos essa obra. Porque não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Porque Deus quer é que você se disponha em obediência, em oração, em serviço, trabalhando, dedicando-se ao Senhor. E como família possamos viver trabalhando para o nosso Deus, alegres em Deus, sabendo que por intervenção de Deus é que esta igreja está de pé. É por intervenção de Deus que tudo isso aqui está de pé. A construção, as nossas vidas, isso aqui só está de pé por Ele. E meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: a porta que Deus abre, nem todo inferno, nem todos os demônios vão fechar. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ninguém fecha. Amém? Então que você, olhando isso, diga: Senhor, o privilégio é meu. É meu o privilégio de arregaçar as mangas e colocar a mão numa obra que tem um peso eterno de glória. É o teu reino, Senhor. É o teu reino. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé, por favor. Não saia do seu lugar, simplesmente feche seus olhos e ore a Deus nesse instante.